Os irmãos se lembram qual foi o assunto que nós tratamos a semana passada? Hã? Os irmãos se lembram. Mas nós tratamos dos salvos, dos perdidos. Quem são os salvos? Me ajudem, Bíblia. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O vencedor vai fazer o quê? Vai se assentar com Cristo no trono, assim como ele venceu e se assentou com o Pai no seu trono. Irmão Agostinho, Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Nesses dois versículos que nós acabamos de ler, nós verificamos algo impressionante. Jesus Cristo diz: ao que vencer, herdarei que se assente comigo com o Cordeiro no trono, assim como ele venceu e se assentou com seu Pai no trono. Nós vemos aqui o vencedor, o Cordeiro, o vencedor sentado com o Cordeiro e o Cordeiro sentado com o Pai no trono. Ou então, nós vamos encontrar os salvos, que nós acabamos de ler aqui agora, que na nova terra estará o trono de Deus, o Pai, o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quem são esses? Nós podemos definir que esses são os salvos. Certo ou não? O que mais que nós não poderíamos acrescentar ali a respeito dos salvos? Ali está resumido. Vencedores. Não é isso? Então, aonde habitarão? Aonde estarão habitando? No novo céu e na nova terra. E a Bíblia diz que o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, haverá um grupo de pessoas que se levantarão contra o governo de Deus, procurando tomar o governo de Deus, procurando invadir a cidade santa. Não é isso? Portanto, eu gostaria que os irmãos lessem para mim Apocalipse 20, versículo 9 e 10. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que nos enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja que coisa interessante. Os salvos, eles adoram Deus o Pai, ao Cordeiro, e são chamados de vencedores. São vencedores por quê? Porque eles obedeceram à verdade de Cristo. A Bíblia é bem clara ao dizer que o Filho do Homem veio a este mundo para cumprir uma missão. Está em 1 João. Qual é a missão? Destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Se nós descobrirmos quais são as obras do diabo, nós também vamos descobrir qual é a obra que Cristo, que o Filho de Deus, veio destruir. É importante notar que nós precisamos ter esse pleno conhecimento, porque nesse texto que o evangelista acabou de ler, diz assim que no lago de fogo estava o diabo que enganava, a besta, o agente enganador, o instrumento enganador, o instrumento utilizado pelo diabo para enganar, e estava o falso profeta, que é o quê? Os servos
que enganam. Aqui nós encontramos na Bíblia Jesus Cristo dizendo assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado. Quem deu o poder para Jesus? O Pai. Então todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ele falou para o seu servo: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Deus o Pai deu poder para Jesus, para que Jesus ensinasse para os servos o que é a verdade. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, aqui nós encontramos o segredo para a salvação, o segredo dos salvos. Os salvos conhecem Cristo, Jesus, como Filho de Deus, e conhecem Deus o Pai como o único Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Do outro lado, nós encontramos o diabo, lançado no lago de fogo. Mas o que a Bíblia fala a respeito do diabo? Apocalipse 13, versículo 2 a 4. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Irmãos, dá para fazer uma correlação aqui? Olha, Deus deu para Jesus o quê? Todo o poder. Deu que se assentasse com ele no trono. E deu para Jesus grande autoridade. Deus deu para Jesus trono, poder e grande autoridade. O diabo, imitando a Deus, ele fez a mesma coisa. Veja que nós estamos acabando de ler. O dragão deu-lhe para quem? Para quem? Para a besta. O dragão deu para a besta o seu trono, o poder e grande autoridade. A besta recebe do diabo poder, trono e grande autoridade. E este agente enganador que recebeu este poder de engano, assim como Cristo formou os seus servos, que são chamados vencedores, o diabo e a besta formou quem? Os falsos profetas. E os falsos profetas, qual é a função deles? Em Apocalipse 12, nós encontramos claramente qual é a função. O diabo engana todo o mundo. Então, enquanto aqui nós encontramos Jesus ensinando a verdade e dizendo que nada mais do que a verdade pode dar a vida e a salvação, aqui nós encontramos o diabo ensinando o quê? O engano. E o engano leva à perdição. Dois caminhos. Qual seria o outro caminho que nós podemos encontrar aqui, segundo a Bíblia? Uma coisa é certa: ou nós estamos entre os salvos, ou estamos entre os perdidos. Isso depende da doutrina que aceitarmos. Um dia Jesus Cristo disse: se vocês quiserem fazer a vontade do meu Pai, conhecerá pela mesma doutrina se eu falo dele ou falo de mim mesmo. E eu digo também, se vocês quiserem fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina vocês conhecerão se eu estou falando, se o Aparecido está falando de si mesmo para se vangloriar, ou se eu estou falando para a honra e glória de Deus. Aqui nós estamos mostrando que os salvos
os servos, ele recebeu o poder de Jesus Cristo. E Jesus recebeu todo o poder do Pai para destruir a obra do diabo, para nos salvar. E para nos salvar, ele precisa destruir a obra do diabo. A obra do diabo é o engano. E a pergunta: como se destrói o engano, irmão Zezinho? Somente pela verdade. Então, somente a verdade destrói o engano e não há outra forma. Somente a verdade destrói o engano. Veja só, nós vemos aqui que lá estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos servirão. Vamos dar sequência no capítulo que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 13. Toda a terra se maravilhou ante o engano, diante do engano. E aí no verso 4, nós encontramos algo interessante. Lembre-se que nós acabamos de ler que lá estará o trono de Deus, o Pai, do Cordeiro, e os seus servos servirão, ou seja, o adorarão. Portanto, aqui no verso 4, nós vamos ler de Apocalipse 13. Vejam o que está escrito: e adoraram o dragão. Quem é o dragão, irmãos? Diabo. Hã? Diabo. O diabo. O que o diabo fez? Deu poder, trono e grande autoridade à besta. Olha só. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? É interessante que o falso profeta adora a besta, que recebeu trono, poder e grande autoridade do diabo, e a besta tem um poder tão ilimitado, um poder tão grande de blasfêmia, um método tão grande de enganar as pessoas, de usar de sofismas, que faz com que as pessoas creem nela, faz com que as pessoas sejam enganadas por ela. O verso 10 de Apocalipse 20: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estava a besta e o falso profeta. E o diabo que os enganava. Então eu pergunto: quem eram os enganados pelo diabo? A besta e o falso profeta. Tanto a besta como o falso profeta eram enganados pelo diabo, e estão sendo lançados no lago de fogo, nada mais, nada menos por ter cometido o pecado de serem enganados. Eles foram enganados. A pergunta que faço: podemos nós sermos enganados também? Podemos ser enganados? É impossível que uma pessoa que tenha um diagrama tão simples como este possa ser enganado. É impossível. Mas a Bíblia fala claramente que o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo, e lá estava a besta e o falso profeta. É possível uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa sincera a Deus, ser enganada? Ele está fazendo a vontade de Deus. Eu pergunto: é possível uma pessoa sinceramente enganada se perder? Ela é sincera. A pessoa está sinceramente enganada. Ela está adorando o diabo, pensando que está adorando a Deus o Pai.
mas ela está sinceramente enganada. Vocês não acham que Deus vai amar tanto essa pessoa que Ele vai dar a vida porque Ele está enganado? Eu vou falar para os irmãos o seguinte: quando Jesus esteve nessa terra, uma das coisas que preocupava os discípulos, e é a mesma coisa que nos preocupa no dia de hoje, principalmente para aqueles que estão de cabelo... Não, cabelo branco não é problema. Principalmente aqueles que estão velhos, né? Principalmente os que estão velhos. Que dia será a vinda do Senhor Jesus Cristo? Quando será que Ele virá? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, em Mateus 24, a partir do verso 1, o primeiro sinal que Ele falou para os seus discípulos, qual foi? Acautelai-vos, ninguém vos engane. A primeira coisa, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Depois ele diz: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Falsos cristos e falsos profetas farão sinais e prodígios e enganarão os próprios escolhidos. Enganarão, se possível, os próprios escolhidos. Então, qual foi a preocupação de Jesus para os seus discípulos? Ele veio destruir a obra do diabo. Ele veio para destruir a obra do diabo. Cuidado com o engano do inimigo. E há um versículo bíblico conhecido por muitos que diz o seguinte: há caminho que para o homem parece direito, mas e o final dele? Caminho de morte. Caminho de morte. Então Jesus, que recebeu todo o poder que foi dado no céu e na terra, Deus deu todo o poder para Jesus no céu e na terra, Ele formou discípulos e disse: ide em meu nome, ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Virão falsos cristos e falsos profetas, que aqui estão, falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos. Falsos cristos e falsos profetas farão o quê? Sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. Então Jesus deixou bem claro que o engano seria o objeto, o engano seria o instrumento de perdição e não de salvação. O engano, em hipótese alguma, trará salvação para alguém. Vamos ler Mateus 7 a partir do verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade do Pai que está no céu. Quem foi que deu todo o poder para Jesus? O Pai, tá? Então, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E olha o que ele diz na sequência: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Essas pessoas estão enganadas ou não estão? Estão. Porque eles chegaram para Jesus para cobrar, para reivindicar algo que eles julgavam ter direito.
Por quê? Foi em nome de Jesus que eles fizeram milagres. Foi em nome de Jesus que eles expulsaram demônios. Então eles estavam reivindicando algo que eles julgavam ser direito deles, porque fizeram em nome de Jesus. Diz, irmão. Essas pessoas estão sendo sinceras. Mas Cristo revelou que está vivendo. Justamente na sinceridade dele, sinceramente enganados, eles expulsaram demônios, sinceramente enganados, eles fizeram milagres, e sinceramente enganados, eles profetizaram. O profeta é aquele que fala, é aquele que prega a palavra. No entanto, nós encontramos aqui do lado do diabo a besta, que é o poder, e encontramos o falso profeta, aquele que prega mentira. Este que prega mentira, sinceramente enganado, pensando que está ensinando a verdade, ele vai chegar e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fizemos grandes milagres. E Jesus então responde no verso 23: Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso diz alguma coisa para você, irmãos? Deus, o Pai, passou o poder para o seu filho. O diabo, ele tem de passar o poder para um filho, mas ele não tem um filho. Então ele precisava de um poder temporal, um poder que submetesse à vontade dele, um poder que pudesse formar os falsos profetas. Em Apocalipse 17, nós encontramos uma mulher montada numa besta. Mulher na Bíblia significa o quê? Igreja. Uma igreja montada num poder. E eles receberam o poder de quem? Do diabo. Com a finalidade do quê? De enganar. E as pessoas de fato serão enganadas. Uma grande quantidade de pessoas serão enganadas. O que isso diz? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos até mesmo dentre nós vão ser enganados. Vão ser enganados porque eles sabem que Deus é o Pai, sabem que Jesus é o Filho de Deus, e sabem que abaixo do Filho de Deus não há um outro poder no céu e na terra que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E nós somos salvos em nome de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra nascerá o trono de Deus, do Cordeiro e os seus servos o servirão. E no lago de fogo estará o diabo, que enganava a besta e o falso profeta. Eu pergunto, em que lugar nós nos encontramos? Lembre-se que Jesus Cristo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem está te enganando? Quem é o falso profeta que está te enganando? Quem é o agente que está a serviço do diabo e da besta, que é o falso profeta que está te enganando? Lembre-se, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus Cristo disse um dia: bem-aventurado és tu, ó Pai, porque não ensinastes essa verdade aos sábios e aos entendidos, mas a quem? Aos simples. Jesus disse que veio ensinar a verdade. Chegou o momento em que nós não podemos colocar a nossa salvação na mão de um amigo ou de um irmão. Chegou o momento de nós colocar a nossa salvação na mão do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo e sermos o seu servo. Para que isso ocorra, é necessário nós estudarmos a palavra de Deus, deixarmos de ser crianças do Evangelho, deixar de ficar ouvindo vozes estranhas dos enganadores, dos falsos profetas, que estão ensinando-nos mentira, tirando-nos da verdade e enganando, se possível, até aqueles que aprenderam e que conhecem a verdade. Porque todos vocês que aqui estão, irmãos, hoje conhecem a verdade. No mínimo, vocês sabem que quando Cristo voltar,
quando nós estivermos na nova terra, lá vai estar o trono de Deus, do Cordeiro, e os servos o servirão. Vocês sabem que em Apocalipse 14, 1 a 5, diz claramente que os 144 mil salvos terão na testa o nome de Deus, o Pai, e o nome do Cordeiro. São selados. Os salvos dizem: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Todos nós sabemos disso. Por que nós vamos entrar na doutrina enganosa de Roma? E a doutrina enganosa de Roma tem nome. Está aqui. É o nome da doutrina enganosa de Roma. Fala claramente: a Trindade é a doutrina central da fé católica. E é sobre esse ensinamento que se embasa todos os outros ensinamentos da igreja. E esse ensinamento aqui passou para a besta passou para um falso profeta, e tem uma porção de falso profeta falando para você que isso daqui é verdade. Aí você pede para ele mostrar na Bíblia, e eles não conseguem mostrar na Bíblia como verdade, porque Jesus não ensinou isso como verdade. Jesus ensinou que Deus o Pai é um só, é único. Ele ensinou que Ele era o Filho unigênito de Deus. E Ele falou: Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que eu tenha a vida eterna, eu preciso fazer o quê? Crer no Filho unigênito de Deus. Isto para nós é vida eterna. Isso para nós é salvação. Tudo fora isto é engano. E naquele grande dia, quando Cristo voltar, não venha dizer que foi enganado, porque o engano não vai dar para você a salvação. A única palavra que você vai ouvir naquele dia é o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, que eu jamais te conheci. Vocês já imaginaram o que é conhecer essa verdade e passar para esta? Irmãos, tomem cuidado. Somente a verdade pode nos dar a salvação, a vida eterna, e pode nos tornar vencedores. Somente a verdade. O engano fará de nós pessoas enganadas, mesmo sinceros. Mesmo sinceros, nós não seremos salvos. Não pense. Olha, eu escutei uma pessoa dizendo um dia assim: Deus é amor? Então, se ele é amor, ele não vai destruir ninguém. Se a pessoa fez a coisa errada pensando que estava fazendo certo, logicamente que ele vai levar em consideração. Acontece que ele poderia levar em consideração se ele não tivesse deixado a verdade. Então ele podia levar em consideração. Ele ensinou a verdade. Se as pessoas foram para a mentira, foram porque quiseram. Se você sair daqui hoje e for para o erro, porque um amigo está pedindo, porque a mulher está pedindo, porque o filho está pedindo, o tio, o pai, o mãe, não importa quem seja, se vocês saírem por causa disso, quando Cristo voltar, morra com eles, porque Cristo não vai perdoar, porque você abandonou, você amou muito mais essas pessoas do que a Deus. E Jesus Cristo disse um dia que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Olha, deixar até pai e mãe por amor não é digno de mim. E que Deus abençoe para que cada um dos que aqui estão possam ser instrumentos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz.